Ok, gravando. Beleza. Pessoal, eu descobri que a gente tava com um problema no nosso áudio. Eu peguei as espumas e coisa arada e tal. E na verdade o que estava rolando é que o aplicativo da Apple ele não estava conseguindo reconhecer o microfone que eu estou usando aqui, né? Então eu abri a câmera da Apple e aí eu ia fazer a gravação da nossa aula e o áudio não ficava legal, ele ficava meio que ecoando porque na verdade ele não estava usando o áudio do microfone que eu estou colocando de lapela, eu estava usando o áudio do própria câmera, né? E aí eu fiquei fuçando uns dias sobre isso, bastante gente comenta sobre dificuldade com relação a isso no YouTube, eu estava procurando, e aí, perdão, no final das contas eu descobri qual que era o problema. O problema é que na câmera da Apple, você não tem a opção de escolher qual que vai ser a tua fonte que vai captar o som para fazer a gravação. E aí eu peguei um outro aplicativo de filmagem, que é eu acho que é CapCut, se eu não me engano o nome do aplicativo, mas o CapCut ele é Final Cut, perdão, acho que ele faz a edição de vídeo, mas ele tem também a opção câmera, que daí você escolhe o dispositivo e o áudio fica melhor. Então as nossas aulas, agora que eu vou colocar no YouTube de novo, vocês vão ver que o áudio vai estar bem melhor comparativamente com as aulas anteriores, tá? Bom, então pessoal, aviso dado, né? Galera, vamos fazer então o seguinte, antes de qualquer coisa, sejam todos muito bem-vindos, né? Um bom dia para todo mundo. E galerinha, seguinte, sobre o nosso cronograma de atividades experimentais, essa semana vocês já começaram, acho que hoje começou inclusive a questão das apresentações dos mini documentários, né? E aí, não era hoje a semana do dia 1, semana que vem? Semana que vem? Tá. E aí, pessoal, amanhã eu vou trazer para vocês uma tabelinha e nessa tabelinha vocês vão preencher quais serão as suas equipes que vão realizar a atividade experimental e inclusive eu vou deixar em aberto lá que tipo de atividade experimental você quer colocar. Então, eu vou pedir para você fazer uma descrição rápida da atividade experimental que a tua equipe separou e amanhã vocês recebem essa tabela e aí as equipes preenchem ali a tabela para eu ter tudo listado, desde as turmas de 9º ano até as turmas de 2ª série do ensino médio, para que a gente tenha tudo feito bonitinho, tá? Pessoal, seguinte, a gente vai ter então hoje um tópico novo, não é um tópico que a gente já trabalhou anteriormente, a gente vai estar começando do zero esse tópico, tá? Que é a parte da introdução aos tópicos da nossa astronomia, tá? E aí, galera, quando a gente fala da introdução aos tópicos da astronomia, a apostila de vocês sugere direto a gente pular lá para a era clássica, lá da Idade Média, em que você vai ter alguns cientistas conhecidos que desenvolveram muitas coisas. Vai ter o Kepler, vai ter o Galileu e tal, mas a gente tem que começar, galera, falando um pouquinho da astronomia nos seus primeiros passos, os passos iniciais, onde a astronomia teve seus grandes avanços iniciais, para que daí quando chegasse a Idade Média já tivesse muitas referências astronômicas e as coisas começaram a se desenvolver, tá, pessoal? A primeira coisa que vocês têm que entender é que o primeiro cara que conseguiu fazer uma observação astronômica com bastante precisão e que teve a utilização de instrumentos para fazer a observação do espaço foi o Galileu lá na Idade Média. Foi ele que fez o primeiro telescópio que foi capaz de você observar o espaço com uma precisão muito maior, porque você tinha uma lente que ampliava e você via tudo com um aumento considerável, tá? Antes do Galileu, que é o cara da Idade Média, você vai ter a era clássica lá dos gregos, né? O pico de criatividade dos gregos, pico de produtividade dos gregos, né? E aí a gente vai ver que a astronomia dos gregos ela era feita a olho nu, né? Aí a gente fica pensando, cara, como é que os caras desenvolviam a astronomia a olho nu? Eles chegavam de noite, olhavam pro céu e quem? Era isso? Na verdade, eles desenhavam o céu, né? Então eles tinham sistemas tipo poltronas, assim, que você chegava num lugar aberto, obviamente, né? Pra você olhar o céu, você reclinava a tua poltrona aqui e aí você conseguia olhar as estrelas numa posição relativamente confortável. E aí você fazia o seguinte, a forma mais clássica que você tem é você pegar e tentar desenhar o céu da seguinte forma, tu vai ter um papel aqui e aí você ergue esse papel aqui, você vai marcar onde você está vendo estrelas. Então você baixa aqui, você fala, ó, tem uma estrela aqui, ergue aqui, marca essa estrela, tira. Tem outra estrela aqui, ergue aqui, desenha e vai fazendo isso dia após dia, né? Então o trabalho astronômico ele era muitíssimo braçal, certo? E aí, dentro desse nosso estudo da astronomia, foi que surgiu a noção da ideia dos planetas e a diferenciação entre as planetas e estrelas, tá? Você vai observar que quando você olha para uma estrela que está no céu, todo dia do ano que for olhar, ela vai estar na mesma posição, ela vai estar exatamente na mesma localização. Ela só não está exatamente na mesma localização porque a Terra rotaciona, né? Então ela muda a inclinação dela, mas
você vai ver que a posição relativa entre elas é sempre a mesma. Então, se eu tenho um conjunto de 3 estrelas, quando eu olho ela em uma época do ano, elas estão em uma certa posição. Quando eu olho ela em outra época do ano, elas ainda estão nessa mesma posição, certo? Mas aí vocês vão ter objetos que a gente observa no céu e que, à medida que você vai observando deles dias após dias, você vê que a posição dele muda, né? Esses caras que você está olhando e que eles mudam de posição, eles na verdade não são estrelas, eles são os planetas que estão orbitando em torno do Sol. E aí, na época, eles chamavam de errantes, porque eram coisas que ficavam, né, andando, indo de um lugar para o outro, certo? Mas antes de eu pegar e entrar nessas explicações, vamos falar um pouquinho de ordem cronológica aqui, falar um pouquinho sobre cada um dos grandes contribuintes, né, com relação ao desenvolvimento da astronomia, o que esse cara particularmente contribuiu pra gente observar assim, pô, peraí, a astronomia ela não foi uma coisa que um cara deu um grande passo somente. Sim, teve um momento que um cara teve um grande passo, mas todo mundo foi colaborando aos pouquinhos, colocando lá de grão em grão até a galinha encher o papo, certo? Eu confesso para vocês que eu não lembro exatamente das datas relativas a cada um dos filósofos gregos, né? Falar assim, tal filósofo era do ano tal até o ano tal, por isso que eu estou aqui com uma colinha, então eu vou citando eles e aí eu colo a data para eu não cometer erros com relação a isso, tá, pessoal? Então, galera, vamos começar aqui com o seguinte, com a questão da astronomia dos gregos. Então, a gente vai desenvolver a parte de astronomia grega. Galera, o período ápice dos gregos, assim, o período em que os gregos foram, assim, extremamente fortes nas suas questões filosóficas, na sua questão de desenvolvimento matemático e tudo mais, a era dos gregos, ela vai começar lá antes de Cristo e ela vai terminar depois de Cristo. Então você vai ter uma data que, se não me falha a memória, é 600 anos antes de Cristo, era o pico dos gregos, né, até o ano de 200 depois de Cristo. Então a era grega, ela começa em 600 antes de Cristo até 400 depois de Cristo, certo? Pessoal, quando a gente coloca aqui esse período, vocês podem ver que a gente hoje em dia tem uma noção de tempo muito quebrada, né? Por exemplo, a gente, assim, hoje em dia, 10 anos é uma quantidade de evolução tecnológica muito grande, né? Se você for, por exemplo, comparar como era a minha realidade, né, no início da década de 90 e como é a minha realidade hoje, cara, início da década de 90 não tinha celular, início da década de 90 a internet era extremamente arcaica, e hoje, nossa realidade é completamente diferente, a nossa sociedade se comporta de uma forma completamente diferente, né, galera? Agora você pensar nos gregos, cara, pô, o ciclo dele de 600 a 400, cara, dá 1000 anos isso aqui, né? Então, assim, pô, obviamente nesse período, teve muito desenvolvimento na parte da matemática, teve muito desenvolvimento na parte da sociologia, da filosofia e tudo mais, né, galera? Então, a gente vai focar aqui nos dados das questões astronômicas, mas vocês vão ver que os caras que eu vou citar aqui, muitos deles vocês têm eles na aula de filosofia, né? Se você falar de Aristóteles, ele foi um grande contribuinte na astronomia, mas não só na astronomia. A gente sabe que hoje o direito, né, ele é base, né, em conceitos aristotélicos, em conceitos que você vai ter associados aos filósofos. Então, eles eram caras que conheciam múltiplas áreas ao longo da vida deles, tá? Mas há de reconhecer uma coisa, tá? A ciência, na época dos gregos, ela não era desenvolvida por qualquer pessoa. Era um privilégio você ter o ócio, tá? Nas antigas, o ócio, ele era visto como uma coisa positiva para a pessoa e não como uma coisa negativa. Hoje em dia, parece que quando você fica à toa e não tá trabalhando, né, você é um ser humano que é negativo na nossa sociedade. Mas para os gregos, a ideia era completamente diferente. Se você tinha um momento de ócio, se você tinha aquele momento que você não tinha nada para fazer, era justamente nesse momento que você ia bolar novas ideias, era justamente nesse momento que a tua curiosidade ia se despertar em coisas não necessariamente mundanas, ou seja, coisas que, você observou ali e falou, pô, esse negócio aqui, nunca parei para observar, vamos parar para observar? Então, assim, esse ócio, ele era algo que somente a alta sociedade tinha, né, o direito, né? Então, se você for, por exemplo, ler Tales, né, se você for ler Aristóteles, se você for ler a respeito desses caras, vocês vão ver que eles tinham muito essa questão do ócio, tá? E aí, a gente vai começar, então, de ordem cronológica, com o primeiro carinha aqui, que é o próprio Tales de Mileto. Tales de Mileto, ok? Pessoal, o Tales de Mileto, os anos que ele compreendeu as suas pesquisas, os anos de vida dele, foi desde 624 a.C. até 546 a.C. 546 a.C., certo? Ok.
E galera, Tales de Mileto foi um dos grandes caras aí que deu o pontapé na astronomia. A gente vai ver isso de ordem cronológica, então todos os caras que eu citar na sequência serão caras mais recentes, né? Claro, todos são muito distantes, mas né, a gente tá vindo em ordem crescente aqui, tá? E aí, pessoal, o que que acontece? Qual que é a grande importância de Tales de Mileto, pessoal? Tales de Mileto, vocês estudaram ele lá na matemática, né, meus queridos? E aí, lá na matemática, vocês estudaram o Teorema de Tales, que era aquele teorema para as retas paralelas. Então, por exemplo, se você tinha duas retas aqui paralelas, uma a outra, você poderia criar proporções entre essas retas aqui. O ideal é você fazer com 3 essa tua noção, né? Então aqui, eu faço, por exemplo, 3 retas paralelas e eu faço meus traçados aqui, ó, cruzando essas retas paralelas, e eu posso dizer que x1 terá uma proporção com x2. Eu posso dizer que y1 terá uma proporção com y2, certo? Então, pessoal, o que o Tales de Mileto fez de tão importante? Ele foi o cara que falou assim, viu, gente, pra gente estudar astronomia, a gente vai ter que ter uma noção boa de geometria. Então, ele foi o cara que propôs a presença da geometria dentro do estudo da astronomia. Geometria para o estudo da astronomia, certo? Essa geometria ela é tão importante, galera, que até hoje, quando a gente está tentando fazer situações como estipular a distância de uma estrela com relação ao planeta Terra, quando você está tentando determinar certas distâncias astronômicas, essa geometria ela continua sendo válida, tá? A gente vai ver que essa geometria que nós estudamos aqui, ela não é perfeitamente válida, porque no espaço a gente vai perceber que existem efeitos gravitacionais, efeitos relativísticos, em que retas teóricas para os gregos, na verdade, não eram retas, tem estruturas curvas que são propostas lá pelo Einstein e tudo mais, mas esse passo vai ser dado muito mais para frente quando a gente der um passo no avanço da geometria. Em um dado momento da história, a geometria muda de forma com que você observa ela, e essa mudança faz com que a interpretação da astronomia também sofra mudanças, mas isso é já para a nossa era moderna, beleza? O próximo carinha que a gente vai citar aqui vai ser o Pitágoras, né, pessoal? Pitágoras, certo? Pitágoras que pegou o ano de 572 até o ano de 497. 572 a 497 a.C., certo? Bom, pessoal, Pitágoras dispensa comentário, né? Porque assim, ele conseguiu dar avanços consideráveis em cima da nossa ideia da geometria, né? A gente conhece muito bem o teorema de Pitágoras usando o conceito dos catetos associados à hipotenusa de um triângulo. Então a gente vai ter A, B e C aqui, onde a gente sabe que A ao quadrado mais B ao quadrado será igual a C ao quadrado, né? Então ele conseguiu fazer um método muito importante com o triângulo retângulo em particular, né? Então o teorema de Pitágoras, inclusive no colégio, a gente usa toda hora para resolver alguns problemas, né? Então assim, a questão do Pitágoras a gente não vai se restringir apenas a essa nossa geometria do triângulo, tá, pessoal? Então, o que acontece com Pitágoras? Além dele ter colaborações com a geometria, galera, foi ele que propôs a questão dos corpos celestes serem esféricos, tá? Então você falar assim, pô, a Terra poderia ser imaginada como um plano. E não é uma coisa tão absurda você imaginar a Terra como um plano, tá, pessoal? A gente às vezes pensa lá, ó, os terraplanistas são os caras simplesmente uns estúpidos, tá? Assim, claro que sim, eu concordo com um certo grau de estupidez com relação ao terraplanismo, porque você tem hoje evidências científicas muito grandes, né? E a gente sabe que nós utilizamos a tecnologia baseada na questão da esfericidade da Terra, mas se você está numa época em que você não tem uma tecnologia avançada e que você não tem muita referência bibliográfica para você poder falar a respeito do assunto, não é tão fácil você imaginar a Terra como sendo uma esfera. Afinal de contas, se você pega e vai para um grande campo, você consegue perceber algo plano, você não consegue perceber uma esfera, certo? E isso acontece porque nós somos muito pequenos com relação ao planeta Terra. Se o planeta Terra fosse uma coisa pequenininha e nós estivéssemos aqui, eu acho que todo mundo ia conseguir ver que pelo tamanho desse cara e pelo tamanho do planeta Terra, daria pra gente ter uma noção que isso aqui é uma esfera, né? O problema é que a Terra é uma coisa incrivelmente grande comparada com a gente que é só um grãozinho de areia aqui. Então o que eu consigo ver? Eu consigo ver um horizonte muito pequeno que se aproxima de um plano, certo? Então, quando eu olho para o meu horizonte, quando eu olho para o cara, é difícil de eu conseguir perceber que a Terra tem uma curvatura. Então, no olho nu, pessoal, e a gente tem que pensar que a astronomia era feita no olho nu, não é anormal você imaginar a Terra como sendo um plano, mas você vai ter muitas evidências, né? E as evidências dessa questão da Terra ser esférica, pessoal, elas vão aparecer primeiramente quando
acontecem eventos como eclipses e aí se entende que na verdade a Terra está projetando uma sombra dela sobre a Lua. E quando você olha a sombra que a Terra começa a projetar sobre a Lua, você vê que aquela sombra ela é uma sombra curva, ela não é uma sombra plana, ela é uma sombra com uma curvatura. Então ele pensou, bom, se a gente está fazendo uma sombra que tem uma curvatura e eu entendo que a sombra do meu corpo ele respeita o formato do meu próprio corpo, então quer dizer que a gente tem uma Terra que ela seria esférica. Então aqui, pessoal, ele vai ter a sua colaboração maior, assim, numa discussão sobre a questão da esfericidade dos planetas e também da Lua, né? Então a gente vai discutir sobre a questão de objetos celestes sendo esféricos. Objetos celestes esféricos. Que para nós nos dias de hoje parece uma coisa tão óbvia, né? A gente olha para a Lua e vê como uma bola lá no céu, mas não é tão fácil você olhar, aquilo lá é uma bola, então a gente também está em cima de uma bola, né? Então a questão de você discutir isso não é algo tão simples, tá, pessoal? Principalmente quando você fala que não tem tanto recurso tecnológico, beleza? Na nossa sequência aqui, meus queridos, nós vamos para o nosso próximo filósofo, certo? Que vai ser o tal do Aristóteles, certo? O Aristóteles, pessoal, ele é do ano de 384 até o ano de... Cadê? 302 a.C. Pessoal, peço desculpas, tá colando aqui, tá? Obviamente que eu não vou pedir para que vocês saibam essas datas, né? Porque afinal de contas, né? Nem mesmo eu sei de cor elas, tá? Mas eu sou péssimo com questão de datas, tá? Bom, e aqui entra a questão do Aristóteles. O Aristóteles, pessoal, ele tem uma importância muito grande na história da astronomia, porque foi ele que propôs como que era o movimento dos objetos no espaço inicialmente. Ele imaginava que na Terra você tem o ar, e o ar é algo que proporciona um movimento vertical para baixo das coisas, então se você larga alguma coisa, essa coisa desce, certo? Indo para o centro da Terra, certo? E aí ele imaginava que no espaço havia uma substância que ele chamava de éter, e as coisas no éter tendiam a rotacionar. Então ele pensava assim, pô, a Lua está no éter, então ela vai fazer uma translação em torno da Terra. E essa caneta está no ar, então ela não vai fazer essa translação em torno da Terra, ela vai cair verticalmente, certo? Então assim, pessoal, apesar dessa ideia ser uma ideia um tanto quanto estranha para os nossos dias de hoje, falar, não, lá tem um negócio que faz as coisas girar e aqui tem uma coisa que faz as coisas cair verticalmente, né? Foi a forma que ele encontrou para conseguir justificar o seu modelo geocêntrico. Eu vou escrever aqui a ideia do modelo dele, tá, pessoal? Então ele fez a ideia do modelo geocêntrico, onde a Terra estaria no centro do nosso sistema e os planetas estariam orbitando em torno da Terra, assim como o próprio Sol estaria orbitando em torno da Terra, tá? Só que esse modelo geocêntrico, por mais que você pense assim, nossa, professor, por que esse modelo geocêntrico? Qual que é a necessidade de você propor esse modelo geocêntrico? O primeiro é que quando você observa para as coisas do espaço, você não consegue observar que é você que está girando. Parece que é a Lua que está girando em torno da gente, parece que é o Sol que está girando em torno da gente. Na verdade, se eu estou olhando para você e você começa a fazer voltas em torno de mim, uma hora você vai aparecer do meu lado esquerdo, outra hora você vai sair aqui do meu lado direito e eu vou ver você dando voltas. Mas isso também acontece quando eu mesmo estou girando. Se eu estou girando, você apareceu do meu lado esquerdo e a hora que eu continuei o meu giro, você saiu do lado direito. Então não é tão fácil você resolver esse teu problema de referencial, né? Você observa um negócio girando e fala, na verdade aquele cara não é que ele está girando, sou eu que estou girando, né? Então é difícil de você conseguir construir isso. E aí como é que tu vai explicar? Tá, sou eu que estou girando, por isso que o Sol está girando, eu vejo o Sol girando em torno de mim, mas a Lua não é porque eu estou girando, é porque ela está girando. Então assim, é difícil você conseguir resolver esse problema. A Lua, ela está girando em torno da Terra, beleza? Mas nós, não é o Sol que está girando em torno da gente, a gente está girando em torno do Sol. Veja como essa análise de referencial ela não é uma análise simples de você fazer. Você olhou olho nu, tá vendo as coisas girar em volta da gente, beleza? Por isso que a gente imagina esse modelo geocêntrico, tá? A gente vai ver que esse modelo geocêntrico, ele se mantém durante muitos anos, até a Idade Média, isso muito em virtude da questão da igreja, tá? Que você tem o seguinte, como a igreja ela tem aquela ideia, que o ser humano, ele é algo associado à semelhança a Deus, né? O ser humano como sendo um ser vivo de uma importância maior do que os outros, porque ele veio aqui, né, fruto de uma replicação de Deus com relação à sua forma, com relação ao seu jeito. Então assim, a gente sempre se deu muita importância. Então chegou um certo momento da história que a gente tinha que falar assim, viu, a gente é importante e tal, pá, mas a gente não tá no centro. Geralmente quem tá no centro é mais importante. Quando você tá tendo uma aula, que eu estou aqui, todo mundo centralizado, eu sou o cara mais importante da sala de aula, e aí o meu ego, não sei o quê. Mas isso, cara, isso acontece toda hora. A pessoa que tá conseguindo ter atenção
rotação dos outros é mais importante. Isso a gente sabe que não é uma verdade, mas dentro da nossa análise de ego, pessoal, isso acontece. Então, quando você pensa na igreja tendo que aceitar que o homem não está no centro, pô, isso traz um impacto muito grande. Por isso que o modelo aristotélico de sistemas geocêntricos, gente, ele foi aceito durante muito tempo e ele foi inclusive abraçado pela própria Igreja Católica na hora que foi em que a astronomia foi discutida pela Igreja, certo? Agora, pessoal, na nossa sequência aqui, nós vamos ter aqui o Heráclides, ok? As datas aqui do Heráclides, vamos colocar só para se situar, 388 a 15 antes de Cristo, né? Ok? E aí, meus queridos, Heráclides, ele fez uma proposta que ela deu uma inovada consideravelmente grande, porque imaginava-se que a Terra era sim uma esfera, ok? A Terra não era plana, ela era uma esfera que estava no centro do nosso sistema e que as coisas giravam em torno da Terra, ok? O Heráclides foi o cara que falou assim, viu, gente? Será que a Terra não gira em torno de si própria? Ou seja, será que a Terra ela tá paradinha perfeitamente ou ela é uma esfera que também está rotacionando em torno de si própria, certo? Então, pessoal, ele propôs a ideia da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. E aqui, pessoal, a questão do Heráclides é que essa discussão aqui, ela não foi tão à frente, assim, o pessoal não deu tanta importância a isso na época que ele propôs, tá? Tanto é que se você pegar registros do Heráclides, você não vai encontrar textos muito longos, histórias muito longas sobre ele, tá? Mas a gente tem que colocar a importância porque esse conceito, ele tá coerente e ele foi o primeiro a descrever esse conceito. Então ele imaginou a Terra como sendo um objeto que iria rotacionar em torno de si própria, ok? Ela estaria rotacionando em torno de si própria. Beleza. Na nossa sequência aqui, pessoal, nós vamos ter o tal do Aristarco. Se escreve Aristarcos, certo, pessoal? De 310 até 230. Opa, 10 a 30. Beleza. E aí, pessoal, o Aristarcos, cara, ele tem uma importância muito grande perante a história. Por quê? Ele foi um cara que falou assim, Aristóteles, pô, tu é um gênio, tu é... Nossa, espetacular, tá? Porém, esse modelo geocêntrico, ele não está coerente. Na verdade, a Terra, ela gira em torno do Sol. Ela faz uma translação em torno do Sol. Então, foi ele que propôs pela primeira vez o modelo heliocentrista. Modelo heliocêntrico. Saúde. Ok, beleza. E esse modelo heliocêntrico, obviamente, imaginando aqui já um sistema em que nós teríamos aqui o Sol e nós teríamos aqui o planeta Terra orbitando em torno do Sol, ok? Mas, pessoal, já é de se imaginar qual foi a consequência que Aristarco teve que carregar no seu ombro. Ninguém quis acreditar nele, tá, pessoal? Todo mundo queria continuar com a ideia de Aristóteles, afinal de contas, tirar você do centro de um sistema não é uma coisa tão simplificada de você fazer, tá? Então, tirar o ser humano como centro desse teu sistema, tá? Então, galera, ele surgiu com a ideia, existem registros dessa ideia, mas essa ideia não foi acatada pela maioria das pessoas, certo? Aí, pessoal, a gente vai ter o seguinte, esse carinha que eu adoro muito, que é o tal do Eratóstenes. Eratóstenes. Confesso pra vocês que eu não lembro da data dele, mais um que eu não lembro, 276 até 194 a.C. Isso, exatamente. Pessoal, o Eratóstenes, ele tinha essa ideia aqui, ó, que, bom, a Terra ela é uma esfera, a Terra já tinha sido aceita como uma esfera e ele era obcecado por tentar descobrir uma coisa. Quanto que tu tinha que andar em linha reta para que você conseguisse executar uma volta completa em torno do globo, certo? Isso surgiu de uma forma curiosa, se eu não me engano ele era comerciante aqui, deixa eu só dar uma... Não, perdão, ele não era comerciante, ele teve contato com comerciantes, mas ele era bibliotecário esse cara, né? E aí ele fez observações entre duas cidades, que era Alexandria e Siena, e a partir disso ele conseguiu determinar qual que seria o tamanho do planeta Terra, ou seja, ele pensou a Terra sendo uma esfera, que ele conseguiria determinar o raio dessa esfera e, além disso, ele conseguiria também determinar qual seria o perímetro do planeta Terra. A principal contribuição é associada ao perímetro. Ele não estava tão preocupado com o raio da Terra, ele estava preocupado com o perímetro. Ele queria saber quanto que você tinha que andar para dar uma volta completa no globo. Perímetro da Terra, ok? Então, ele imaginou aqui a Terra, obviamente, de forma esférica, né? E ele pensou assim, cara, para dar uma volta completa em torno de uma esfera, quanto de comprimento, quantos metros eu tenho que andar? E, pessoal, obviamente que aqui aparece
parece aquelas nossas questões de geometria, né? Claro que o cálculo do perímetro de uma circunferência era algo já conhecido pelo homem, né? Aquela equação 2πr que determina o perímetro de uma circunferência, obviamente isso foi relevante para o estudo dele, certo? E aí, galerinha, opa! Ok? E aí, galera, faltam apenas dois carinhas pra gente citar aqui, ó. Eu vou colocar aqui do lado direito o Hiparco, certo? E também, pessoal, o Ptolomeu, ok? Hiparco e Ptolomeu, Hiparco sendo de 160 a 125 a.C. e o Ptolomeu sendo de 87 a 150 depois de Cristo. 87 a 150 depois de Cristo, ok? Veja que depois de Cristo agora os nossos anos estão aumentando, tá? Ok? Então, pessoal, qual que foi a importância desses dois caras, tá? O Hiparco, ele é considerado o maior astrônomo antes de Cristo, tá? Então esse cara tem uma relevância extremamente importante antes de Cristo. Por que ele acaba sendo o maior de todos, tá, galera? Basicamente ele escreveu, quantos são os volumes aqui que ele escreveu? Deixa eu só ver. Ok, beleza. Tá, ele construiu um catálogo, galera. Ele construiu um catálogo que ele conseguiu dimensionar as estrelas, certo? Então ele criou uma escala que é a escala de brilho da estrela associada à sua magnitude, tá? Então ele pensou assim, bom, as estrelas de escala 1, elas são as que têm maior brilho, e a de escala 6, você vai ter um menor brilho. Então ele conseguiu criar uma escala associada a essas estrelas, tá? Que aí você já começa a situação de você começar a catalogar de fato o espaço com características individual de cada estrela. Porque até então você falava, essa estrela é tal, dava-se nome e tudo mais, mas catalogar elas, falar assim, essa estrela tem magnitude tal, essa estrela tem magnitude tal. Então foi esse cara que começou a dar essa ideia. Hoje, por exemplo, a gente fala da Terra e a gente dá uma magnitude do Sol, né, que é uma estrela próxima nossa. Então a gente vai criar um catálogo de magnitudes. Catálogo, deixa eu só concluir aqui, de magnitudes, ok? Que seria uma escala de 1 a 6, tá? Onde 1 seria a estrela com maior brilho e 6 a estrela com menor brilho, certo? E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, o Ptolomeu, ele acaba sendo um cara que ele fez um trabalho extremamente importante para que a gente pudesse fazer esse quadro hoje, tá? Que o Ptolomeu ele escreveu um conjunto de obras, certo? Que ele era com quantos volumes? 13 volumes sobre astronomia, tá? Então ele escreveu 13 livros, 13 volumes sobre a astronomia, certo? E quando ele escreveu esses 13 volumes sobre a astronomia, galera, tem uma coisa que é muito importante sobre esses 13 volumes, tá? Beleza. Cadê? Ok, certo. Beleza. Cara, o que acaba acontecendo aqui, ó? Quando a gente fala desse Ptolomeu, ele tem uma importância em que ele pegou nesses 13 volumes, ele também fez um desenho, obviamente, em muitos deles, né? Ele tinha que representar. Então ele fez aqui. Ele representou o espaço de forma geométrica, espaço geométrico, certo? E o Ptolomeu, ele tinha ideias ainda baseadas em sistemas geocentristas, tá? E ele criou aquele sistema de ciclo e epiciclo, tá? Aquela ideia de que o planeta ele girava, mas ele também girava em torno de um ciclo próprio para tentar justificar principalmente o movimento de Marte. Então ele foi o cara que bateu o martelo ainda com relação a geocentrismo, certo? Um sistema geocêntrico, e ele criou uma ideia que era o tal dos epiciclos, tá? Esses epiciclos, eles tinham como objetivo conseguir justificar para você o porquê que a órbita de Marte era tão estranha. Quando eu for falar sobre o Kepler, eu vou comentar sobre a órbita de Marte em particular com vocês, tá, galera? Então assim, ó, pessoal, obviamente que eu não vou cobrar de vocês em prova super detalhadamente tudo isso, né? Eu não quero fazer, o que o Pitágoras fez, né? Então assim, não é o meu objetivo aqui com essa aula, tá? Mas é você perceber que mesmo quando surge, por exemplo, um sistema heliocêntrico lá em 300 a.C., né, 200 e pouco antes de Cristo, gente, termina a Era do Grego ainda com eles acreditando no modelo geocêntrico, certo? Mas as observações do Ptolomeu foram muito legais, tanto é que elas foram base para você conseguir encontrar erros nas observações dele. E é importante vocês perceberem que mesmo com modelos que não eram coerentes com o que a gente aceita hoje em dia, eles tinham perfeita noção sobre as estações do ano, eles tinham perfeitas noções sobre a ideia de
equinócio e solstício, eles sabiam prever sistemas assim como, principalmente o eclipse lunar, eles conseguiam prever muito bem, o solar não era tão bem previsível, mas assim, eles tinham um conhecimento muito amplo sobre essa nossa astronomia, tá, pessoal? E claro que, apesar das limitações deles, isso aqui foi muito importante para que a própria civilização se desenvolvesse em vários aspectos, agricultura e tudo mais, questões de clima e tudo mais, beleza? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui, certo? Espero que tenham gostado. Na nossa próxima aula, que é a de amanhã, galera, eu vou comentar para vocês não sobre a astronomia grega, eu vou falar um pouco sobre a astronomia da Idade Média, começando a citar os caras que a gente vai começar a trabalhar nesse capítulo. O módulo 10, ele vai focar principalmente no Kepler, beleza? É isso aí, meus queridos. Quem tá assistindo, tchau, tchau. É isso aí e valeu, meus queridos. Abraço. Oi? O que aconteceu?